Bom, o motivo de eu estar gravando esse vídeo é por conta de um comentário de um professor nesse vídeo aqui do canal Matrix Terra Plana. O comentário em questão é desse professor aqui, professor Fernando Lang. O que me motivou de fato foi essa resposta dele aqui, ó. Vai lá no CREF e explica os erros da minha postagem. Bom, pensando nisso, né, eu estou gravando esse vídeo aqui, eu não vou lá no CREF, né, eu vou mostrar os erros da postagem dele aqui no YouTube. E se ele tiver um pouco de vergonha na cara, ele vai tirar essa postagem de lá. O artigo em questão é esse aqui: duas fantasiosas explicações que substituem a curvatura na mitológica Terra plana. Eu não vou ler todo o artigo, tá? Mas se trata de uma pergunta, né, que fizeram o professor Lang a respeito da recuperação, né, de um objeto atrás da linha do horizonte, né, somente com efeito de zoom, né, e de um efeito de miragem que estaria ocultando os objetos, né. Então, o Fernando Lang ele dá a resposta dele da seguinte forma, né. Esses 3 primeiros parágrafos aqui, ele explica basicamente que o zoom não vai recuperar a imagem do objeto, né. Ele apenas vai poder ampliar os raios de luz que está chegando até o observador. E aí que ele coloca como exemplo, né, esse vídeo aqui, né, que ele deixa o link aqui. E ele fala que esse vídeo aqui é uma prova contundente de refutação do terrachatismo, né, da Terra plana, que estaria demonstrando a curvatura da Terra. Então aqui ele coloca diferentes zooms, né? 26 segundos aqui está com um zoom, 27 com outro zoom, 28 com outro zoom, 29 e vai aproximando. E aqui ele faz uma comparação, né, das imagens, mostrando que o zoom ele não traz de volta o que está sendo oculto. E isso é relativamente fácil de entender, né? Se o raio de luz não está chegando até o observador, jamais você vai visualizar o que está sendo oculto. Só que para ele acredita que isso aqui é prova da curvatura da Terra, né? Que o que estaria ocultando aqui seria o bloqueio, né, desses raios de luz, fazendo com que ele não chegasse até o observador. Aí aqui ele coloca uma outra imagem do farol mais próximo, né, sem o efeito da suposta curvatura, né. E aí aqui ele faz uma suposição bem juvenil, né. Ele afirma aqui que, né, que pela distância e pela altura do farol, né, estaria sendo oculto aqui aproximadamente 2 metros, né, que bateria mais ou menos com um metabank, né, que seria a ocultação dessas rochas aqui e uma parte da porta, né, desse farol aqui. Se a gente pegar para assistir o vídeo aqui, a gente vai ver que ele está filmando nessa direção aqui, né? Então, se a gente der um zoom aqui e aproximar, vai ver que ele pega o farol nessa posição aqui, né? E aqui a gente consegue ver alguns detalhes, né? Aqui a gente percebe que tem a pedra, né? O caminho que dá acesso à porta do farol e a placa. A placa está atrás do farol. Pelo ângulo de visão que ele está filmando, essa placa ela não foi oculta pela curvatura da Terra, ela foi oculta pelo próprio farol. Então aqui eu peguei uma imagem, né, que é um zoom mais próximo, né, que a própria imagem do artigo aqui, né. Ele chegou aqui até 31 segundos, né. Então no vídeo o zoom máximo seria 42 segundos, né. Em 42 segundos seria o zoom máximo com maior nitidez do farol. Aqui é bem interessante ver como é que pensa uma pessoa que acredita no globo, né? Ele faz, aqui tem uma página do Facebook, né, que mostra exatamente essa questão do farol, né? Então ele acredita aqui que é a curvatura da Terra que está ocultando essa parte aqui das pedras, né? E um pedaço da porta aqui do farol, né? Ele faz essa comparação aqui. Eu gosto desse tipo de comparação porque permite com que eu faça comparações parecidas, né? Por que eu vou comparar o que está sendo oculto, sendo que eu posso fazer a comparação do que eu estou vendo, né, de imagem na foto? É muito melhor identificar o que eu estou conseguindo ver do que o que eu não estou conseguindo ver, né? Então a gente pode fazer esse tipo de comparação aqui.
Eu peguei aqui a figura número 1 aqui do artigo do professor Lang, que seria essa aqui com o maior zoom que ele deu, né, de 31 segundos. E peguei a figura 3, né, que é a figura que está mais próxima, né, também do artigo do professor Fernando Lang. Então eu peguei essa parte aqui na figura 1, ó, a parte branca, recortei e colei embaixo. Aqui a gente consegue notar que apenas colando 2 vezes sobra uma parte vermelha aqui embaixo, que é quase a metade dessa parte branca, percebe? Já na figura 3, se fizer a mesma situação, né, recortar aqui essa parte branca e colar embaixo, a gente percebe que ela chega, ó, mais ou menos da altura da pedra. Ou seja, aqui claramente a gente consegue perceber que não está tendo ocultação pela curvatura, e sim uma ocultação por miragem inferior. Percebe? A placa aqui, ela não aparece porque ela está num ângulo. O rapaz que fez a filmagem está num ângulo que a placa está atrás do farol. Então ela jamais ia aparecer. E a gente consegue notar aqui nessa figura 3 que existe uma pedra, né, na frente do farol. Uma pedra grande aqui, ó, na frente do farol. Essa pedra aqui, ela deveria aparecer na filmagem. Ela não aparece. Por quê? Porque a miragem inferior está escondendo essa pedra aqui. A miragem inferior, ela desvia a luz, né? As camadas aqui atmosféricas, ela desvia a luz que está saindo da pedra e não deixa chegar até o olho do observador, até o sensor da câmera. Né? Não deixa chegar, ela desvia. O que está chegando, na verdade, é o reflexo, né? Seria a miragem inferior, o reflexo dessa parte da janela, né? Sendo refletida e invertida. E como o objeto ele tem simetria, a gente acaba por não perceber esse reflexo, né? Porque a imagem ela vai se completar ali, a janela vai completar, né? E vai parecer que é a janela inteira. Mais adiante eu vou explicar como que funciona essa miragem inferior. Agora a gente vai assistir aqui um vídeo, né, para identificar a posição em que está a pedra. Bom, o vídeo em questão do artigo é esse aqui. Logo no início do vídeo ele traz algumas informações pra gente aqui, né? Que é o ângulo onde ele está pegando a filmagem. Né? Então vamos ver aqui, ele coloca no mapinha, ó. Ele coloca esse mapinha aqui, ele mostra mais ou menos de onde que ele está filmando, né? Então nesse outro site aqui, Marine Traffic, a gente consegue ver qual que é o ângulo que ele está pegando o farol e fazer algumas análises aqui. Deixa eu tirar um pouco do zoom aqui para mostrar melhor. Bom, ele está filmando mais ou menos aqui dessa pontinha aqui para cá, certo? Pro farol. Então, se a gente aproximar mais um pouco, a gente vai conseguir identificar qual que é o lado do farol que ele está pegando. Aqui logo de cara a gente já consegue identificar que o farol ele está nessa posição, né? Então essa pequena ilha que o farol se encontra, ela tem um braço de pedra aqui bem grande, ó, né? Que ajuda a identificar a posição do farol. Então a filmagem está pegando nesse ângulo aqui, ok? E aqui a gente consegue ver uma pedra bem na frente do farol. Atrás do farol tem uma placa, tá vendo? Então a placa ela não aparece na filmagem, não é porque a curvatura escondeu, é porque o próprio farol está na frente da placa, então ela não aparece na filmagem. Se a gente acessar esse outro site aqui, a gente consegue ter fotos melhores do local. Então logo de cara aqui a gente consegue identificar que o farol ele foi pego exatamente nesse ângulo aqui. Aqui a gente consegue identificar o conjunto de janelas, o braço de pedra e essa pedra que está aqui quase na frente da primeira janela aqui embaixo, ó. É uma pedra grande. Tá vendo? O ângulo de filmagem foi mais ou menos esse aqui, ó. Ou seja, a
placa fica atrás do farol, você não conseguiria ver ela. Não é a curvatura que está escondendo. Vamos ver outra foto. Ó, essa foto aqui dá para ter uma noção do tamanho da pedra que está na frente da janela. Vendo, essa pedra aqui, ela pega a altura dela mais ou menos passando um pouquinho do meio da janela, da primeira janela. Então é uma pedra grande, não é uma pedra pequenininha. Então se a janela apareceu na filmagem, essa primeira janela apareceu na filmagem, essa pedra aqui deveria aparecer. Por que ela não apareceu? Ó, essa outra foto aqui tem uma visão aérea do farol. Percebe? Aqui é a entrada, né, onde está a porta. Logo ao lado tem a janela e a pedra está bem do lado da janela. Essa pedra aqui ela deveria aparecer na filmagem. Se a janela apareceu, a pedra deveria aparecer. Essa é a foto que dá para ver melhor, ó. É a que mais se aproxima do ângulo de filmagem. Esse aqui é o conjunto de janelas, né? Ele está pegando mais ou menos nesse ângulo aqui. Então essa pedra aqui, ela, pelo ângulo dele, ela estaria quase na frente da janela. Você percebe que o nível da água aqui é bem próximo da pedra e bem próximo da janela também. Aqui eu dei um print na tela nos 42 segundos, onde a gente consegue fazer uma análise dessa imagem aqui. Perceba que a miragem inferior ela bate no meio da janela. Essa primeira janela aqui ela é maior do que as outras janelas, mostrando claramente que a imagem tem uma miragem inferior. Aqui eu vou explicar para vocês como que pode ser possível notar essa miragem inferior da janela. Bom, aqui eu peguei um trecho do vídeo, né, pausei ele em 42 segundos, que foi o maior zoom, né, com uma melhor definição de imagem, para a gente poder fazer algumas análises. Primeiro eu vou fazer um recorte aqui dessa imagem, né, para deixar somente o farol, para que a gente tenha um melhor campo de visão aqui. Bom, o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: comparar aqui o tamanho das janelas. Basicamente todas as janelas são do mesmo tamanho. Percebe? Agora vamos ver essa primeira janela aqui que foi que apareceu na filmagem. Olha o tamanho dessa primeira janela. Parece um pouco diferente, né? Essa janela aqui claramente ela é maior que as outras janelas. Que comprova mais uma vez que aqui está com miragem inferior. Quer ver? Eu vou traçar uma linha aqui para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Mais ou menos aqui, ó. A miragem inferior, ela pega mais ou menos aí. Tá vendo? Todas as janelas são do mesmo tamanho. Somente a primeira janela é maior que as outras. Isso prova que a imagem que está vindo do objeto, ela está vindo com miragem inferior para quem está fazendo a filmagem. Continuando aqui no artigo do professor Lang, esse parágrafo que é importante a gente ler, ó. As evidências desse vídeo também acabam com outra fantasiosa explicação para a notória ocultação de objetos distantes. Sempre em grandes distâncias, o observador chato aconteceria um espelho atmosférico, que produziria uma miragem inferior escondendo parcial ou totalmente os objetos à vista do terraplanista. Como é por demais sabido, miragens inferiores podem acontecer em situações em que o índice de refração junto ao solo é um pouco menor do que o ar, em camadas mais altas. A condição necessária para tal situação é que a superfície do terreno ou das águas esteja aquecida, elevando assim a temperatura do ar junto a ela, diminuindo a densidade do ar e, em consequência, seu índice de refração. Enquanto mais acima a temperatura é um pouco menor, o índice de refração é um pouco maior. As miragens inferiores sobre rodovias produzem a conhecida ilusão de água sobre a pista, que também pode ser vista em deserto. Miragens inferiores duplicam e invertem uma parte do objeto ou da paisagem, como exemplificado na figura 4. Bom, é aí que ele colocou uma figura, né, uma fotografia, né, que mostra aqui o objeto sendo refletido, né,
a explicação que ele deu aqui, né, sobre miragens inferiores está correta, né? Só que uma coisa que ele não se atenta nessa explicação dele aqui é por que a gente não consegue ver o asfalto nessa parte refletida do objeto, né? É a mesma ocultação que está ocorrendo com a pedra lá. Por que a gente não consegue ver a pedra? Porque a luz que vem do objeto ela sofre desvio e não chega até o observador. A única luz que chega é a luz refletida que vem do objeto. Por isso que forma a miragem inferior. Aí seguindo aqui, ó, aqui ele faz uma salada, né? Aqui ele fala que as miragens inferiores acontecem depois da curvatura, só que com objetos acima e adiante da linha do horizonte, né? E aqui ele coloca uma imagem do Sol, né? Com miragem inferior, né? E logo em seguida ele faz uma comparação dizendo que existem outras fotos, outras imagens, né? Do mesmo Sol, só que sem miragem inferior, né? E daí ele coloca essa imagem aqui, né? Eu queria saber o porquê que ele coloca uma imagem, né? Se não é para confundir as pessoas, né? Ele coloca uma imagem de um sol se pondo atrás de um relevo, né? Será que vai formar miragem inferior atrás de um relevo? É lógico que esse relevo aqui está muito mais próximo, né? E nesse outro link que ele coloca aqui, depois vocês podem entrar lá para ver esse link que ele coloca aqui. O Sol ele está sumindo. A própria descrição do vídeo fala que está sumindo no oceano, só que claramente a gente vê que o Sol está se pondo atrás de um relevo. Então não é possível notar a miragem inferior. Agora nessa imagem que ele colocou aqui, a primeira, é possível notar a miragem inferior. Então claramente a gente consegue perceber que ele faz uma salada aqui para tentar explicar uma coisa que ele não entende, né? É isso aí, pessoal. Então, se vocês gostaram do vídeo, curte, compartilha, né? Com o máximo de pessoas, para que mais pessoas consigam entender sobre o assunto, né? E que os estudos avancem ainda mais para a Terra plana. Um abraço e fica com Deus.